Amém. Então, Lucas capítulo 11, a partir do versículo 9. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho absoluta certeza que se você pegar esse assunto no teu coração e começar a praticar, vai virar uma chave na sua vida. Nunca mais sua vida será a mesma. Você recebeu o que Deus vai derramar na sua vida, através da sua palavra, ministrado pelo Espírito Santo, as coisas vão mudar na sua vida. Eu não estou falando isso para que você preste atenção. Eu estou falando isso porque é uma realidade. É o que vai acontecer na sua vida. Você já fez, algum dia, você já dobrou os joelhos para orar, e de repente você pediu um monte de coisas a Deus, mas no final daquela oração parecia assim, o sentimento que teve, foi que de repente Deus nem tinha ouvido. Porque você orou e não sentiu nada. Quem já teve esse sentimento? Levanta a mão aí para ouvir. Eu também não estou sozinho. Agora, teve vezes também que você orou, e eu sei disso porque eu oro desde garoto, e teve vezes que você orou, e veja se você se identifica com esse pensamento também, que você orou e foi bom, mas você levantou e sentiu também que não alcançou, que tinha mais de Deus para você naquele momento. Quem já levantou da oração com esse gostinho assim, poxa, eu não alcancei tudo que tinha para alcançar nesse momento? Quem já teve essa percepção? Né? Por que isso acontece? Por que às vezes a nossa vida de oração, a nossa vida cristã, por que algumas vezes você encontra com pessoas que estão na caminhada cristã há 10 anos e a pessoa está do mesmo jeito, com a mesma fé, com os mesmos questionamentos, e a pessoa parece que não se aprofundou em Deus? Você já teve essa impressão também? Quem já teve essa impressão? Puxa, e às vezes isso pode estar acontecendo com você. Você recebeu Jesus, é fiel, é temente a Deus, mas não vê um progresso espiritual. Como assim um progresso espiritual? Sim, de você perceber mais o movimento do Espírito Santo, de você começar a ser direcionado pelo Espírito Santo, a ponto de você chegar num ambiente e o Espírito Santo chegar junto com você, e você perceber tua posição naquele lugar, você ter uma direção de Deus nesse lugar, sabe, de sermos guiados pelo Espírito Santo. Por que muitas pessoas estão somente num nível de fé, de somente irem à igreja e receber alguma coisa naquele momento de culto, e depois tem uma semana comum, e domingo após domingo nós voltamos à igreja, e não há nada de errado nisso, mas existe um nível mais profundo, porque a vida cristã não acontece nessas 2 horas de culto domingo. Aqui é a ponta do iceberg. Aqui é a cereja do bolo. Aqui é a união dos santos. É esse ambiente de culto que Deus ama, que Deus derrama graça, que Deus ordena a bênção. Mas existe a nossa vida na semana inteira. E é na semana inteira, longe daqui desse espaço, no seu dia a dia, que você precisa de poder e virtude do Espírito Santo. Sim ou não? É lá que você precisa de força, de autoridade, é lá porque você precisa de ânimo. E por que nos falta muitas vezes esse ânimo no dia a dia? Eu queria falar essa noite sobre as 3 esferas da oração. 3 esferas da oração. E veja comigo Lucas capítulo 11, versículo 9, porque isso vai mudar a sua vida com Deus. Quem quer uma mudança? Quem quer ir mais fundo? Fala sério, quem quer mesmo? Dá um sorriso, fala, eu quero, Deus. Você pode agora falar um eu quero assim, como quem está querendo mesmo, só quem está querendo. Levanta a mão e fala, eu quero, Deus. Eu quero essa mudança. Então se prepare para essa mudança, em nome de Jesus. Vamos ler Lucas capítulo 11, versículo 9. Leia comigo. Se tem papel e caneta, fica ligado. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrareis. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe.
O que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai que dentre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém, querido? Gente, qual é a tua experiência na oração? Porque outro dia me perguntaram, pastor, tem oração errada? Não tem oração errada. Oração errada é aquela que não é feita. Não tem oração errada. Existe oração legítima. Existe oração mais infantil, uma criança, e tem adulto que faz, não há problema nisso. A oração errada é aquela que não é feita. Mas existem níveis de oração. Existem esferas de oração. Existem domínios que você alcança na oração e através da oração. Jesus, ele fala de 3 aspectos. Ele usa 3 verbos falando desse tema de oração. Ele diz assim: pedi, pedi, verbo pedir. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Ele usa o verbo buscar. E depois ele diz: batei, batei e a porta lhe será aberta. Ele usa o verbo bater. Pedir, buscar e bater. Quando Deus traz para Moisés a revelação do tabernáculo, o escritor aos Hebreus vai falar que o Velho Testamento era sombra das coisas futuras. Ou seja, o Velho Testamento, ele apontava para as coisas espirituais, para aquilo que acontecia no futuro. E Deus dá uma revelação a Moisés do tabernáculo. E o tabernáculo de Moisés, preste atenção nisso como introdução, que isso é importante para que nós entendamos o que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. O tabernáculo de Moisés, ele tinha 3 partes. Quantas partes? Lugar, tinha um átrio, lugar santo e o santo do santo. Diga comigo: átrio, lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos é onde ficava a arca, onde o sacerdote entrava para estar com Deus, onde a glória de Deus se manifestava. Esse era o tabernáculo. Átrio, lugar santo e santo dos santos. Deus também vai falar a Ezequiel sobre essas esferas, esses níveis de oração, esses níveis de relacionamento com Ele. Ele vai falar no livro de Ezequiel, capítulo 47, quando o profeta tem uma visão, e a visão que o profeta tem é a seguinte: ele diz que o Senhor levou ele a um rio, e tinha águas que davam pelos artelhos, pela canela. E o Senhor disse: vem mais, e andou mais 500 côvados, e as águas davam pelos lombos. E o Senhor disse: vem mais fundo, vem para o 3º nível. E agora ele vai para o 3º nível, e as águas, elas só poderiam ser atravessadas a nado, um nível de profundidade. Perceba, átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Águas nas canelas, nos artelhos, águas nos lombos e águas que só se podiam atravessar a nado. Aí Jesus diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e a porta lhe será aberta. Eu queria falar hoje, rapidamente, sobre esses 3 níveis que a gente pode transitar na nossa vida cristã. Vou pedir o David, tem 3 cadeiras aqui atrás, de manhã elas estavam ali, por favor, você poderia pegar para mim aqui. Nossa vida cristã, ela pode transitar nesses níveis, porque os estudiosos dizem que o ser humano, existe a tricotomia do ser humano, que nós temos corpo, alma e espírito. Então nós temos essas 3 partes na nossa composição: corpo, alma e espírito. O nosso corpo, ele se conecta com o que é material. O nosso corpo se conecta com o que existe, com aquilo que é tangível. O nosso corpo sente sensações. No nosso corpo está o desejo, a necessidade, está o prazer. O nosso corpo, ele percebe, ele sente, ele cheira, ele toca. Essas sensações estão no nosso corpo. É a esfera da carne. Temos também em nós
a nossa alma. A alma é o centro da personalidade humana. É na alma que estão as nossas decisões. É na alma que estão as nossas memórias existenciais. É na alma, na nossa mente, que nós fazemos as avaliações. É na alma... Deixa aí, pode deixar aí, filho. Muito obrigado, muito obrigado. É na alma que nós tomamos as decisões. É na alma que nós guardamos os registros da nossa vida. É na alma que nós temos as frustrações muitas vezes guardadas. É na alma que temos os sonhos. Tudo na nossa alma. E há em nós, na nossa formação, também o nosso espírito. O espírito é algo em nós que Deus colocou no homem. Para que Deus é um canal, é através do espírito que Deus fala com o homem. Por isso, quando a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, está falando desse espírito que foi ressuscitado, que foi vivificado, que estava adormecido. E é no espírito que Deus fala conosco. O espírito é como se fosse um lugar impenetrável que só Deus penetra o nosso espírito. Então, observe comigo, nós estamos nessas 3 esferas. No corpo, está aqui teu corpo. Esse é teu corpo, é o nosso corpo. A nossa carne, ela não se relaciona com Deus. Deus não fala a nossa carne. Você não consegue se conectar com Deus com a sua carne. A carne, ela quer aquilo que é contrário às coisas de Deus. Aqui está a nossa alma. A tua alma. Centro da personalidade humana. Deus também não fala com você na sua alma. É na alma que nós decidimos, é na alma que nós avaliamos, é na alma que nós escolhemos. Nossa alma, centro da personalidade humana. E aqui tem o espírito. O nome disso é tricotomia humana. Corpo, alma e espírito. Como eu falei, estou lembrando, o espírito é essa conexão com Deus. Agora vamos aprofundar mais nesse assunto da oração. Quando Jesus usa a expressão pedi, pedi, dar-se-vos-á, ele está falando desse nível de oração, desses 3 níveis de oração. Nós podemos fazer essa analogia, esses 3 níveis de oração que a gente vive. E aonde que nós começamos a orar? Aqui, no nível do corpo. Porque nós damos uma ordem ao nosso corpo de dobrar os joelhos e ir para a oração. E você dobra o joelho na sua casa. E você dobra o joelho no seu quarto. E nós fazemos isso, dobramos os joelhos. E começamos a falar com Deus. Nesse nível de oração, nesse dobrar dos joelhos, nós pedimos. E pedimos uma porta de emprego aberta, pedimos uma casa própria. E pode pedir, você pode pedir o que quiser. Pedimos pela saúde, pedimos pela salvação. Pedimos, tem gente que pede até pelo cachorro e não há nenhum problema. A gente pediu o que quer, o que queremos. Jesus disse, pedi, pedi, dar-se-vos-á. É legítimo fazer oração. Pedimos pelos filhos, pedimos pelo casamento que vai acontecer, pedimos pelo nosso casamento, pedimos tantas coisas nós podemos pedir, mas tudo nesse nível. Só que nesse nível, Deus não fala com a gente, porque esse é o nível da carne, e não é errado orar nesse nível, pelo contrário, é a porta de entrada, é o pedir. O momento mais sagrado do ser humano é quando ele dobra os joelhos para falar com Deus. Agora, o que é importante a gente pensar, e agora, feita a introdução, a gente vai pensar um pouquinho mais, o que é importante a gente pensar, porque a nossa mente que... A Bíblia diz que há uma luta da carne com o espírito. Carta aos Gálatas. Há uma luta, a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. A carne puxa para os desejos do que é natural, do que é carnal, daquilo que a gente vive. O espírito nos puxa para Deus. E aqui está a alma, o centro da personalidade humana, onde tomamos as nossas decisões.
Agora, é importante pensarmos nisso, que a carne, ela guarda versículos, a nossa mente guarda versículos, a nossa mente guarda canções, a nossa mente, ela aprende a se comportar, nosso corpo, nós aprendemos a nos comportar de forma ética, de forma moral, nós aprendemos a nos comportar de forma religiosa. E qual o perigo disso? Não é exatamente um perigo, mas o que precisamos ressaltar? Que você pode se comportar de forma ética, de forma moral, e isso é tudo justo, mas e ficar com a sua vida, eu diria que uma religião moral, sem uma manifestação do Espírito Santo na sua vida. Uma religião moral, de disciplina, de ética, uma moralidade religiosa. Isso é bom, mas só isso. E só isso não é o Evangelho. O Evangelho vai tratar disso, mas isso, de vida no Espírito, de revelação de Deus, de ouvir a voz de Deus. Quem está entendendo isso? De sentir, de ouvir, perceber o Espírito Santo falando conosco. E se você ainda não viveu essa experiência, eu profetizo como teu pastor em nome de Jesus, que você vai entrar nesse nível em nome de Jesus. As águas não vão ficar na canela, você vai para o rio de Deus mais fundo. Então existem pessoas que estão vivendo o Evangelho nesse nível aqui. E nesse nível aqui, ele pede, não há nada de errado. Agora você começa com esse nível, você dobra o joelho na sua casa e começa a orar. É nesse nível, nesse momento você está orando, está pedindo: Deus, abençoa meu filho, Deus, abre essa porta, Deus, faz isso, Senhor, me ajuda. E isso é tudo bom. E você está ali. Só que muitas vezes, muitas pessoas, eles começam nesse nível e de repente você pediu aquela lista que você queria, e pediu, foi falando com Deus, Deus, isso e aquilo outro, e eu já me peguei dando até sugestões a Deus, sabe, quase que dando ordem para Deus. Ó Deus, faz isso, ministério tal, Senhor, faz isso, fala com o líder, Senhor, eu falei, meu Deus, de repente o Espírito Santo, ei, peraí. Nesse nível a gente vai dando sugestões a Deus. Mas Deus quer nos levar a um outro nível. Só que Ele está aqui, ó, te esperando. Ele está no teu espírito te esperando. Esperando você se desconectar do que é carnal, do que é desejo, do que é material, para que você se conecte lá nele. Mas a gente, muitas vezes, eu já fiz isso muitas vezes, e oro, e estou ali, e de repente falo: Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, orei. Aí Deus está assim, nossa, a hora que eu ia falar, sabe, de repente Ele chama até o Espírito Santo de Jesus, nossa, a hora que eu ia falar com Ele, já levantou. Só eu que vivi isso algumas vezes, não precisa falar nada não. Deus quer mudar, e você vai mudar. A gente começa aqui, orando, falando, clamando, pedindo. E é importante a gente pensar nisso, que Deus não fala com a carne. Só que, como é que Deus fala então, pastor? Que nível é esse? Como eu faço para entrar naquele outro nível? Há uma expressão bíblica, e Davi usa muito essa expressão. Ele diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Gente, só que a gente está tão envolvido com a nossa carne, que todo versículo bíblico a gente leva para a carne, para o que é material. A gente pensa assim: os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Não é errado, mas renovarão que forças? Essa força para você fazer essa caminhada até onde Deus está falando. Também. Todo tipo de versículo, a gente pega todo versículo e leva só para o lado material, quer ver? Ai, Deus vai abrir uma porta. Aí a gente pensa logo em quê? Porta de emprego. Fala, Deus vai abrir uma porta.
Mas é aquela porta que Deus abriu para a igreja em Apocalipse, que ele diz assim: coloquei uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Não é uma porta de emprego. E aquela porta que Deus abriu para João no céu, e ele diz: e vi uma porta que se abriu no céu. A gente está tão aqui nessa esfera, que tudo a gente leva para o lado material, e Deus está dizendo: não, tem um outro caminho. Por exemplo, Davi diz assim: esperei pelo Senhor o dia inteiro, minha alma espera por ti o dia inteiro. Salmo 25. Esperando por quem? Por Deus. Mas essa espera, como assim por Deus? Pela presença de Deus. Porque tem um momento na oração que você vai furar um bloqueio, porque Satanás não quer que você saia desse nível. É por isso que na hora que você dobra o joelho, ele te lembra assim: você está com fome, você tem que comer. Aí o estômago ronca, aí você fala assim: vou fazer um sanduíche, depois eu volto. Aí vou atender o telefone, você lembra de um monte de coisa. O diabo fará de tudo para que você não saia desse nível. Ele vai te colocar culpa: você não pode orar desse jeito, você pecou ali atrás, você não pode chamar Deus de pai, você é pecador, você é pecadora. Ele vai colocar culpa, ele não quer, ele teme que você saia desse nível. Quando Jesus falou para Pedro: arreda Satanás para trás de mim, aí Jesus falou algo para Satanás, ele disse assim: você não cogita as coisas de Deus, senão as coisas dos homens. Então, nesse nível de carne, de humanidade, nesse nível do corpo humano, é o diabo que fala com a gente. E fala como? Ele dá sugestões. E fala como? Ele tenta. Ele oferece coisas. E você só vai vencer esse nível na oração. Você só vai para o próximo nível pela oração. E que tipo de oração? Esse tipo de oração que você começou pedindo. Está tudo bem? Mas o que nós precisamos fazer é esperar. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E esperar não é esperar fora da oração. Tem coisas que você pode esperar por promessas, você pode esperar em Deus por revelação, você pode esperar em Deus para que sua vida melhore, mas você também pode esperar pelo Senhor, para que Ele venha. Deus, eu estou esperando pelo Senhor. Como esperando? Nesse ambiente de oração, em que você dobra o joelho, e quando faltam as palavras, você fica ali. Senhor, eu vou ficar aqui, eu estou te esperando. Eu te quero, Deus. Eu te quero, Senhor. Eu estou aqui, eu não tenho mais palavras, mas eu quero ficar aqui. E a gente põe uma música de adoração até para auxiliar a gente nesse momento, e a gente está ali. Mas quando de repente você insiste aqui, e você pensa que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Que só o fato de você ter dobrado os joelhos, as coisas começaram a acontecer. Você não está vendo, parece que nada está acontecendo, mas aqui nessa oração, as coisas entram em movimento. Porque a cada tempo que passa, espiritualmente você se aproxima de outro patamar na oração, de outra esfera de domínio, de outro domínio da oração. Quando de repente você chega no domínio da alma, aqui você está: pedi e dar-se-vos-á. Deus manda, entra nesse nível, não tem problema, é o nível, é a porta. Pedi, dar-se-vos-á. Mas quando você fica na presença, fica ali insistindo, fica ali com Deus, e de repente as palavras faltam, e de repente a gente começa a fazer um outro tipo de oração. Aqui a gente repete muito, mas aqui a gente entra nesse nível da alma, que é o nível da busca. Quando Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. De repente aqui, o tempo passou, às vezes leva 15 minutos, 40 minutos, 1 hora, mas você está esperando no Senhor. Você está esperando pelo Senhor. Davi disse: por ti esperarei o dia todo. Como guarda espera pelo romper da manhã, assim minha alma espera, suspira por ti. Existe esse esperar pelo Senhor na oração. Aí você entra nesse nível aqui da alma, que é: buscai e me encontrareis. E a palavra vai dizer em Jeremias: vocês me acharão quando me buscarem de todo o vosso coração. É quando você entra nesse nível, que de repente você, sem esperar, as lágrimas começam a rolar.
Você entra num nível de quebrantamento, porque você insistiu na oração, o tempo passou e você furou, venceu aquela barreira, o Espírito Santo foi te conduzindo para esse outro patamar. Aí nesse novo patamar, você começa a se arrepender, você começa a dizer: Senhor, me perdoa por aquele pecado. Não é mais acusação, não é mais a culpa. Você entra no nível da justificação. Aqui no nível da carne, Satanás me julga, Satanás me culpa. Mas quando eu permaneço, prevaleço, persevero na oração, eu entro nesse nível. Aqui nesse nível, eu não sou mais culpado, eu sou justificado. Aqui eu sou perdoado, eu me sinto perdoado. É nesse nível que o Espírito Santo começa a ministrar ao nosso coração. É nesse nível que a gente está com águas pelo lombo, que agora a gente não domina mais elas começam a nos levar um pouco mais para onde está a correnteza. É nesse nível que você entra a buscar, e você vai me encontrar quando me buscar de todo o coração. Aqui você não pensa mais no que é material, você começa a olhar para dentro. Aqui você começa a falar: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu me coloco à Tua disposição. Você venceu aquele nível. Agora o diabo não tem mais como te impedir, porque agora quem está influenciando a tua alma é o Espírito Santo, que Ele está nessa oração. Ele está te conduzindo, mas Ele está dizendo: vem, vem mais, vem mais. Eu preciso dizer algo. Tem pessoas que nunca saíram desse nível, e por isso tem uma vida de altos e baixos. Por isso tem uma vida cristã que você não consegue, você fica 3 horas maratonando uma série, mas não consegue ficar 2 horas e meia num culto, dá uma inquietação. Deus quer te tirar desse lugar hoje. E eu não sei para quem estou falando, mas eu sei que tem alguém que está precisando de sair desse lugar. Porque aqui você não vence o pecado, aqui você não vence Satanás. Mas quando você chega no nível do Espírito, a unção desce, a unção que despedaça, o jugo desce. Satanás é vencido nesse nível do Espírito. A alma é a transição da carne para o Espírito. Aqui você começa a ficar mais sensível. Você diz: Senhor, usa a minha vida. Senhor, me perdoa porque eu falei mal de fulano. Você diz: Senhor, me perdoa porque eu estou guardando essa mágoa de ciclano. Eu perdoo a ele, me ajuda. E você começa a falar de você para Deus. A conversa fica mais profunda. E você passa, sai desse nível da alma e começa a entrar nesse nível do Espírito. E por isso nós vemos a expressão bíblica dizendo: orai no Espírito. Quem já leu isso? Por isso que Jesus disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por isso que a palavra diz: as coisas espirituais se discernem com os olhos espirituais. O que é espiritual discerne todas as coisas. Gente, Deus fala com você nesse nível aqui, é no nível do Espírito, onde já não é mais o pedir, dar-se-vos-á, você já passou disso, e agora você está nessa nova esfera, a esfera do Espírito. Você já rompeu essa esfera da alma, e agora está nessa esfera do Espírito, aonde a palavra diz em Romanos capítulo 8, que o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Aqui é o Espírito Santo orando, é o Espírito Santo ministrando. Aqui você começa a ser renovado, aqui você começa a ser restaurado, aqui você se torna um gigante espiritual. Aqui a unção que quebra o jugo é liberada na sua vida. Aqui as castas de demônios que só saem por meio do jejum e da oração, elas começam a quebrar-se na tua vida. É aqui que Satanás corre de você. É aqui que o Espírito Santo te revela a vontade de Deus. É aqui que você vai vencer o pecado. É no Espírito. É aqui que os dons são liberados. Mas isso vai demandar tempo. Para você sair desse lugar e vir para esse lugar, vai exigir tempo de oração, tempo de permanência, uma preparação, de você falar: eu vou separar um tempo com Deus, uma espera pelo Senhor. O que busca, encontra. Esse ambiente aqui espiritual, um ambiente que você chegou
dizendo, você provou a Deus, Deus, eu pedi, eu busquei, eu estou batendo. E nesse ambiente a porta do trono da graça de Deus está aberta para você. Batei, batei, a porta se abre. Quando você entra nesse nível e você vai fazer algo para Deus, a unção dele desce na igreja. Você tem autoridade para liderar, você tem força para liderar seus problemas. Nesse nível de espiritualidade, nesse nível aqui você tem direção diante dos desafios da vida. Deus começa a te dar direção nesse nível. Ele está te chamando para um outro nível. Mas o que acontece conosco? Na pós-modernidade, nós vivemos uma igreja que ora pouco, que fala pouco desse assunto. E como pastor, eu tenho o dever de convidar, de desafiar você a entrar nesse nível novo de fé, nesse nível novo de oração. Olha o que Paulo diz. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. A arma da tua milícia, a arma da tua luta, ela não é carnal, ela não está no nível da carne e do corpo, ela está aqui no espírito. Elas são poderosas em Deus para demolição de fortalezas e sofismas. A fortaleza e o sofisma está aqui na mente, mas quando você pega essas armas espirituais, elas destroem as fortalezas que estão aqui na mente. Que fortalezas, pastor? Quando eu supervalorizo o meu ego, se torna uma fortaleza. Quando eu deixo de perdoar alguém, se torna uma fortaleza. Quando eu fico muito cheio de melindre, muito melindroso, se torna uma fortaleza. Aí essas armas que você recebe nesse lugar, elas vão destruir essas fortalezas. E você recebe armas de Deus. Pastor, mas e se faltarem as palavras? Fique em silêncio. Mas fica no altar de Deus. Se o meu pensamento quiser divagar, leva ele para Cristo. Levando a toda a mente cativa à obediência de Cristo. Você pode escolher o que vai pensar. Você tem autoridade para escolher no que vai pensar. O que vai ocupar teu pensamento. Pastor, mas falta a palavra. Quando falta a palavra, sabe o que eu faço na oração? Eu fico. Irmãos, esses dias acordei de madrugada. 2h53. Olhei no celular. Falei, esse horário, se acorda, eu vou orar. Fui capengando, irmão. Eu tinha enfrentado, passado por um voo, 14 horas de voo, estava capengando, mas falei, não, eu vou orar. E fiquei lá no quarto. Coloquei uma canção de adoração e fiquei lá. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. E eu acho que eu peguei no sono falando, Jesus, eu te amo. Fiquei um tempo lá. Mas isso não foi em vão. E depois eu silenciei. Sem palavras. Perguntaram para uma missionária, você ora tanto? Ela orava 2, 3 horas no quarto. Aí perguntaram para ela, você ora tanto? O que tanto você fala na oração? Aí ela falou, não, eu quase não falo, eu só escuto. Falaram, é mesmo, você só escuta? Eu não falo, eu só escuto, eu fico ali com Deus. Aí perguntaram para ela, e o que Deus fala, já que você não fala, só escuta? Aí ela falou, ele não fala, só escuta. Mas ela estava lá. Aí a gente pensa que ele não fala, só escuta, mas ele está ali. Aí ele começa a se tornar teu escudo. Aleluia. Aí ninguém consegue te alcançar. Aí você chega e enfrenta oposição no teu trabalho, a pessoa faz de tudo para te derrubar e ela está lutando contra Deus. Você não devolve na mesma medida, não, você devolve amor. Porque você está em outro nível, em outra esfera, em outro domínio, o domínio do Espírito. Aí Satanás vem contra ti por um caminho e foge por 7. Ele diz, com ela eu não posso, com ele eu não posso.
Aí você diz, eu sou pequenininho, mas é esse pequenininho que tem autoridade e legitimidade espiritual. Nós vivemos tempos difíceis, desafiadores, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Nível de oração. Aleluia. O diabo já não pode mais jogar culpa. Você está justificado pelo Senhor. Aleluia. Eu quero convidá-lo essa noite, desafiar você essa noite, a entrar nesse novo nível com Deus. Sabe, eu falava de manhã, que eu não quero ser pastor, e lá na eternidade, no dia, naquele grande dia, você chegar com pouco fruto. Eu quero que você chegue com muito fruto lá. Aleluia. Gente, sabe, chegar com muito fruto, como assim? Porque a palavra diz que os que semeiam no Espírito, quem semeia nesse lugar aqui, diz a palavra, os que semeiam no Espírito, do Espírito ceifarão a vida eterna. Quando você passa um tempo em oração, seja em qual nível for, e quando você entra nessa camada espiritual do Espírito, querido, tudo que você semeia não é tempo perdido. Oração não é tempo desperdiçado, é tempo investido. A oração não é uma arma de guerra, a oração é a própria guerra. Orando no Espírito em todo o tempo. E o que acontece quando você começa a frequentar esses ambientes de oração, e você muda o teu nível de oração, já não é mais geográfico, já não é mais uma questão de posição. Você está no carro, está lá no Espírito, orando no Espírito. É por isso que às vezes no carro você está orando em línguas. Quem já orou isso em línguas no carro, no ônibus, você está em silêncio, mas está ali orando em línguas. São níveis novos. Você discerne as coisas. Sabe, eu falava de manhã que eu quero que você apresente frutos a Deus, lá na eternidade. Uma igreja, gente, a relevância espiritual de uma igreja, guarda isso. Você, nasci para Deus, guarda isso. A relevância espiritual de uma igreja não é medida pelo número de pessoas que se assentam nela. Luiz Hermínio diz isso é muito lindo. Não é pelo número de pessoas que se assentam nela no domingo à noite, mas é pelo número de pessoas que são enviadas por ela na segunda-feira de manhã. É quando você sai daqui e diz, eu vou fazer alguma coisa, porque Deus me chamou para pregar a sua palavra. Não é pelo número de plateia que nos assiste, e tem gente que literalmente assiste um culto. Não, é pelo número de pessoas que fazem um culto. A relevância de uma igreja está nas pessoas que se levantam para fazer algo pelo Evangelho, e não nas que se assentam para assistir um programa. Você só vai ter força e autoridade para se levantar na segunda-feira e fazer algo para Deus, e marcar a tua história, e se apresentar a Ele com mãos cheias naquele grande dia. Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vocês. Você só vai vivenciar isso se andar no Espírito, nessa esfera. E eu quero desafiar você. Me permito usar essa expressão como um pai espiritual. Quero desafiar você a sair desse lugar. E falar assim, eu vou dobrar joelho, eu vou dobrar meu joelho, eu vou me preparar, vou separar um horário, eu vou fazer uma agenda para estar com Deus. E combina com a esposa, com os filhos, com o papagaio, combina com todo mundo. Combina com o cachorro, deixa ele lá no cantinho, ó, ninguém vai me incomodar, porque eu vou ficar sós com Deus. Aleluia. Quando você entrar nesse nível, você não vai mais precisar falar assim, irmão, vocês oram por mim. Você não vai precisar procurar ninguém para, vou na irmã Doquinha, na irmã Canela de Fogo, no irmão tal, no pastor tal. Ô pastor Ney, ora por mim. Não, você vai chegar aqui orado, com o peito assim inchado. Pastor, estou aqui, o que tem para a gente orar? Cadê um demônio para expulsar? Cadê um enfermo para curar? Cadê alguma coisa para eu fazer? Eu quero fazer alguma coisa. Estamos falando do reino de Deus, do poder do Espírito Santo. Aleluia.
Você não vai mais procurar uma igreja que te serve, você vai servir a igreja. Vai parar de escolher a igreja que tem uma boa estrutura. Isso tudo é muito bom, mas a gente para com esse negócio quando está no espírito. A gente quer Deus, para onde teu vento está soprando? É para nascer para Deus, então eis-me aqui, estou aqui, Senhor. O que é para eu fazer aqui, Senhor? Me fala. Senhor, é para cuidar de criança? Me diz. É para cuidar dos carros? Me diz. Eu estou aqui, Jesus. Você vai chegar no teu trabalho e o teu patrão vai falar, não é ele que precisa de mim, eu que preciso dele. Fica aqui perto. Vida no Espírito. Vida no Espírito. Aleluia, vida no Espírito. Eu te desafio a mudar de nível essa semana. Começar a pensar nisso hoje. Escreve, irmão, quando tem uma coisa importante demais para mim, que tem a ver com minha ideia central, eu escrevo no meu escritório, eu deixo perto dos livros, eu deixo escrito ali os livros que vou ler, os livros que estão na fila de leitura, eu deixo ali os cursos que tenho que fazer, eu deixo tudo perto, para nada me tirar da ideia central. Então eu sugiro que você escreva em algum lugar, Senhor, isso aqui é importante para mim, eu quero te buscar de forma diferente. Só o fato de você começar a pensar nisso, o Espírito Santo vai preparar uma atmosfera. Amém, vamos orar. Quero convidá-lo a curvar sua cabeça. E que decisão você pode tomar em cima disso? Chega de viver uma vida natural. Paulo disse que os crentes da Galácia, pode ficar sentado ainda, por favor. Paulo disse que os crentes da Galácia eram carnais. Então existe crente carnal, existe crente espiritual. Ele falou, não posso falar com vocês como espirituais, mas como meninos. A oração te amadurece. A oração te torna um crente espiritual. Vamos falar com o Senhor agora. Peça ao Senhor, põe a mão no seu coração, como você quiser. Fale com o Senhor, Senhor, eu decido entrar nessa esfera, nesse domínio do Espírito Santo. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor, fala comigo. Tira as distrações da nossa vida, Jesus. Pai, como a corça suspira pelas águas, assim minha alma tem sede de Ti. Nós temos sede de Ti, muitas vezes não sabemos como fazer, e hoje o Senhor nos falou como fazer. Hoje o Senhor nos falou o caminho, esse caminho da oração, esse caminho do pedir, e dá-se-vos-á. Buscai, buscai, encontrareis. Senhor, nós batemos a porta hoje. Batemos a porta hoje. Porque o Senhor abriu uma porta para João. Aquela porta em Apocalipse. Quando fecharam, isolaram João na ilha de Patmos, e Domiciano disse, agora ele não vai mais fazer nada, agora as portas estão fechadas para João. O Senhor abriu uma porta no céu para ele. Essa porta, Pai, da graça, do Teu trono, que nós queremos. Leva-nos a esse nível, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pede ao Senhor, vai querido, pede. Bate a porta, busca de todo o coração.